A paz do Senhor. Hoje estaremos finalizando o capítulo 21 de Provérbios, do versículo 16 ao 31, e diz assim: Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue ao infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Então, aqui, nessa última parte do capítulo 21, a gente vê também falando sobre vários temas, né? Um dos temas que a gente vê aqui é sobre aquele que se desvia do caminho do entendimento. Então, ele vai começando a dizer, né, que aquele que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Ou seja, se nós não seguirmos a palavra do Senhor, que é vida para nós, que nos traz transformação, né, o nosso caminho acabará em morte, morte espiritual. E aí ele fala sobre a questão, né, daqueles que só querem aproveitar os prazeres da vida, né, mas não têm sabedoria, né, para ter um equilíbrio na sua vida. Ele diz aqui que quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Então, uma palavra assim que me veio na mente muito sobre essa porção dessa palavra é equilíbrio, né? Então, nas nossas vidas, se nós tivermos sabedoria, a nossa vida ela vai ser equilibrada, né? Ela vai ter tanto os prazeres da vida, né? Que o Senhor nos deu, a fartura de alimento, de você poder fazer algo que você gosta, né? O Senhor, ele deseja que nós sejamos felizes também, mas tudo deve ter um equilíbrio, né? Então a gente não pode também querer satisfazer todos os desejos da nossa carne e não buscar ao Senhor e não ter um alimento espiritual, né, para as nossas vidas. Então é necessário um equilíbrio em tudo na nossa vida. Isso se diz a respeito da sabedoria, né? Então ter sabedoria é ter, né, esse equilíbrio. Aí ele diz aqui, né, que na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Então o sábio, ele sabe administrar aquilo que ele tem, ele sabe administrar, né, a sua casa bem. Então ele tem esse equilíbrio, né? Aí ele diz, né, que quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra, né? Então, que nós possamos, né, seguir esses caminhos de justiça e de bondade, que nós acharemos vida. Aqui ele diz também sobre a língua, né, que quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Então, né, como eu já disse outras vezes, nós temos apenas uma boca, mas nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, então nós devemos ouvir mais, observar mais e falar menos, né? Então, se a gente fizer isso, né, nós estaremos guardando a nossa alma de muitas dificuldades. E aí ele fala também sobre o preguiçoso. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então, muitas vezes, né, a pessoa quer ter as coisas com uma facilidade,
com a desonestidade, né, sem precisar trabalhar o suficiente para ter aquilo que ela deseja, né? Então, o preguiçoso, ele vai morrer desejando aquilo e não vai ter, porque ele não se dedica, ele não se esforça, né, para ter aquilo. Mas aí ele diz também que o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Então, muito cuidado com a cobiça, né, por desejar aquilo que não está na sua realidade, aquilo que não é seu, né? Então, aqui entra também a inveja, mas aquele que dá com generosidade, ele é o justo. O justo dá com generosidade. Então, um coração generoso é um coração servo, é um coração que está no centro da vontade de Deus. E aí ele diz aqui que a testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Então, muito cuidado com o que sai, né, da nossa boca, com o que nós falamos a respeito de outras pessoas, né? Então, a testemunha falsa perecerá. Cuidado com o falso testemunho. E aqui ele diz, né, que o ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Então, muitas vezes, né, o ímpio, a gente olha, né, aquele que está prosperando, mas ele não tem uma vida reta diante de Deus, né? Mas qual será o final dele, né? Ele diz aqui que o justo considera o seu caminho. Então, o justo, ele tem uma vida equilibrada, ele tem um caminho equilibrado diante do Senhor. E aí ele diz aqui, não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Então, o Senhor, ele é soberano, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, por isso nós devemos submeter toda a nossa vida, né? Tudo que formos fazer, todas as decisões, né? Os conselhos também que nós recebemos, tudo devemos submeter ao Senhor. E aí no versículo 31 ele diz que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Então, que nós possamos realmente crer nesta palavra, né? Muitas vezes a gente tenta vencer com a força do nosso próprio braço, mas a vitória realmente ela vem do Senhor. Então, que nós possamos crer que nós teremos a vitória no Senhor, né? E muitas vezes nós nos cansamos de batalhar, nós nos cansamos, né, de fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, porque se a nossa força não vier do Senhor, nós vamos cansar, nós vamos perecer. Mas se nós confiarmos que o Senhor está na frente das nossas batalhas, das nossas guerras, né, das nossas lutas, né, nós podemos ter a certeza de que a vitória virá, porque o Senhor nos dará essa vitória, que nós possamos permanecer nessa esperança, que nós possamos ter esta fé que a vitória virá e ela virá do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu desejo para a tua vida. Amém.